Ou seja, nós, Estado brasileiros e brasileiros, aceitamos incorporar no nosso sistema jurídico os tratados internacionais, sobretudo no trato e no acolhimento aos migrantes e também dos refugiados, que, como qualquer cidadão brasileiro, no meu entendimento, deve ter acesso, deve ter tratamento, deve ser recebido, no mínimo, com a igualdade de ser humano, com a igualdade de direitos. E por esta igualdade de direitos deve ser tratado, portanto, pelo Estado brasileiro e, portanto, por todo o sistema normativo. Mas, infelizmente, assim como milhões de brasileiros passam uma série de privações, milhões de brasileiros não têm acesso às políticas públicas, certamente nossos irmãos estrangeiros devem padecer do mesmo problema de milhares e milhares de brasileiros. Então, a percepção distorcida da questão já é algo para se pensar por que isso acontece, porque isso pode ter uma série de repercussões. O então secretário-geral da ONU, o coreano Ban Ki-moon, fez, um par de anos atrás, uma declaração de que os números são desconcertantes em matéria de refugiados. Cada um deles representa uma vida humana. Mas não se trata de uma crise de números, é sobretudo uma crise de solidariedade. E essa crise de solidariedade é o que é importante nós termos presente em relação, inclusive, ao caso brasileiro. A comunidade boliviana, ela está crescendo de uma maneira muito constante aqui. Ela apresenta alguns problemas, assim como referente dos anos 60, dos anos 80, e já vem com outro perfil. A comunidade, ela sempre está alinhada na mídia com o trabalho análogo à escravidão e o problema de denúncias de profissionais que trabalham sem a certificação, né? O caso dos médicos e o caso dos dentistas. Principalmente assim, com os engenheiros também, isso também já está ocorrendo. Atualmente, nós temos uma comunidade assim, que já está bastante estruturada. O Estado Plurinacional da Bolívia ele tem várias etnias. E dessas etnias, vem para cá, que é a etnia Quechua e a Aymara. Então, existe uma dificuldade muito grande de comunicação própria da identidade boliviana. Então, imagina a comunicação com o português. Já existe uma dificuldade com o espanhol, diga-se então pior em português. Nós temos assim problemas muito grandes a nível de saúde, por mais informações que nós passamos internamente na nossa comunidade, porque nós sofremos de uma xenofobia velada, tanto no âmbito da saúde, da educação, porque as crianças infelizmente sofrem bullying também, por diferenças culturais, de idiomas, de hábitos, costumes e de tradições. Porque o povo boliviano, ele tem forte a identidade dele. É um pouco complicado nós pedirmos ajuda, porque é uma questão interna de nós nos integrarmos à cidade e à cultura brasileira. Né? São coisas, justamente quando o Antônio falou assim, Rosana, você pode falar? Eu falei, claro que podemos, porque nós precisamos fechar parcerias. Para quê? Para que nós podamos capacitar as pessoas para poder aumentar melhor as informações da cultura boliviana, da cultura hispânica que existe, da cultura dos árabes, que tem bastante em todas as escolas, né? Dos nossos irmãos africanos. É bom. Depois, esporte. Bom, o boliviano pratica muito esporte. Ele promove muitos campeonatos de futebol, de vôlei, de basquete. Nós não temos alcance assim para ocupar espaços públicos. É uma demanda também que nós gostaríamos de conseguir conciliar com a OAB, que nos oriente, que nos capacite para conseguir fazer isso. Família. Que nós precisamos uma capacitação maior para poder combater perfis diferentes. E a problemática vai aumentando. Então seria isso. Muito obrigada.
falar de imigração ouvindo os próprios imigrantes? Sim, com certeza. É um assunto que a gente não pode estudar só por texto de lei. Tem que falar com as pessoas e ver a experiência vivida e ver onde os problemas acontecem. Números oficiais às vezes enganam a gente. Com certeza. É o que se fala, por exemplo, com relação à comunidade boliviana aqui no Brasil. Os números oficiais são algo em torno de 100 mil pessoas e, na verdade, se estima que sejam mais de 400 mil. O que serve para mostrar como o número oficial é só uma referência, pode estar muito longe da realidade. Professor, como você vê a iniciativa OAB para organizar um evento desse tipo? É importante porque justamente a OAB pode servir como um canal de diálogo entre a realidade dos imigrantes, dos refugiados e o diálogo com as instituições e com diferentes áreas do serviço público. Como você viu a participação da Bolívia hoje, trazendo à tona propostas, pautas já dialogadas desde 2017, vendo já os problemas que hoje estão acontecendo, antevendo tudo isso aqui, você acredita que a organização é uma boa forma de combater a xenofobia, o racismo e promover mais o conhecimento? Com certeza. Eu acho que há muita xenofobia, há muito racismo, e há o que se falava ainda hoje de considerar como pessoas invisíveis. É preciso dar visibilidade e mostrar que estamos todos na mesma sociedade e é preciso construir um país mais justo, mais aberto e mais equitativo. Como nasce essa iniciativa do OAB? Por que essa motivação nesse tempo tão moderno, onde as redes sociais aproximam a gente, mas vemos que não é isso na realidade? Então, na verdade, esse evento ele saiu com a motivação de que nós, na OAB, estamos recuperando a importância do tema sobre os direitos humanos. E direitos humanos não é um tema só do cidadão brasileiro. Os direitos humanos é um tema universal. Os paradigmas e os princípios e a diretriz da Declaração Universal dos Direitos Humanos são, na verdade, elementos pacificadores. Então, a luta pelos direitos humanos, que é interminável, é pela pacificação, pela paz e, sobretudo, entre os povos. Nós temos que enxergar a humanidade como um elo entre uns e outros, com uma cultura de alteridade, né? E não com uma cultura individualista, com uma cultura política em que os ricos têm que sobrepor em relação aos pobres. Mesmo os pobres, mesmo todas as pessoas têm direitos, e esses são os princípios que nós não vamos abrir mão aqui na OAB, que é a igualdade. E aí resolvemos fazer esse evento porque pensamos em discutir o sistema internacional de direitos humanos e garantia dos direitos humanos a nível internacional. E aí, obviamente, não poderíamos esquecer que no nosso país, que tem uma tradição de violação dos direitos dos trabalhadores, que tem uma tradição machista, que tem uma tradição em que os grandes detentores do poder econômico são aqueles que têm atropelado os direitos e têm atropelado essa igualdade. Então, é nossa missão na Comissão de Direitos Humanos a luta pela democracia. E nada mais democrático do que você convidar os irmãos, os migrantes, os estrangeiros para saciar da vida em igualdade. Brasileiros, bolivianos, africanos, somos todos filhos desta terra. Então, não podemos esquecer esses irmãos que também são colocados muitas vezes à margem do sistema e que são excluídos da vida social. Ao contrário, nós temos que ter uma cultura de fazer com que todos participem da sociedade em pé de igualdade. É isso que nos movimenta e é isso que vai nos movimentar aqui na Ordem dos Advogados do Brasil. Doutor, você falou de democracia e como você viu as pautas da comunidade boliviana, já que aquilo que foi trazido hoje nasceu em 2017 numa reunião de todas as instituições existentes. Essas questões ainda são pertinentes e como você vê essa coletividade organizada, tentando já trabalhar lado a lado, não vendo sempre o assistencialismo como prioridade, e sim tentar aportar e procurar instituições como a OAB para trabalhar em parceria. O que você achou dessa ideia? Eu acho essa ideia, essa iniciativa da comunidade boliviana maravilhosa. Quizás isso pudesse se estender para outros
companheiros, outros estrangeiros de outras nacionalidades, de outras etnias. A participação é a democracia, esse é um direito humano. A participação da política, a participação no Estado, ela é um direito humano. A civilização atual, ela pede isso, né? Então, é louvável que a comunidade boliviana ela tenha feito essa grande assembleia, que ela tenha, inclusive, eleito alguns eixos de luta em que vocês vão trazer, né, para o campo do debate com os brasileiros e com as autoridades brasileiras, e é isso que eu acho que é importante. Nós temos a tendência de comprar a pauta de vocês e também somar na luta dos movimentos pelos direitos humanos essa pauta que vocês elegeram. Quizás nós possamos fazer de fato com que outros conacionais, que outros companheiros colombianos, venezuelanos, enfim, possam também estabelecer algumas pautas. E vamos, obviamente, como foi dito pelo nosso advogado amigo Sérgio, que realmente o que foi colocado aqui hoje com muita propriedade é que há um processo de exclusão, mas há uma luta pela inclusão e nós na OAB vamos se somar com isso. Então eu queria deixar aqui um parabéns para esse exemplo da comunidade boliviana. E convido a todos para a próxima audiência que vamos promover, mas agora chamando as autoridades brasileiras responsáveis por estas reivindicações que vocês estão colocando, desde a Polícia Federal até as autoridades da saúde pública, da educação pública, exatamente para a gente debater esses pontos que foram colocados aqui por vocês. Essa gestão da OAB que assumiu agora, desse biênio, né, eles realmente têm uma proposta de trazer a proximidade de todos os temas, não só a questão do imigrante, mas um contexto geral da população em todas as necessidades aonde a OAB pode atuar. A tua participação foi marcante quando você fez um questionamento ao público hoje, mesmo que seja na bancada, na mesa e no público. Você poderia repetir essa pergunta? Na verdade, a gente questionou de todos os presentes que temos, além dos migrantes que estavam presentes na reunião, nós temos muitos brasileiros aqui nascidos no Brasil. E a questão que eu levantei foi quantos são indígenas a 100%, quer dizer, quantos são descendentes dos naturais da nossa terra. Nós não tínhamos nenhum representante desses, quer dizer, somos logo todos imigrantes. Eu que agradeço. As propostas da comunidade boliviana que foram pautadas na Assembleia de 2017 foram trazidas aqui na OAB e recebidas com muita surpresa e de braços abertos, mostrando que esse trabalho não foi feito à toa, e sim mostrando que estamos à frente de muitas outras comunidades imigrantes, na organização principalmente. Como que você se sente ao poder ter aproximado a comunidade boliviana neste momento com a OAB, que está mudando de cara, está mudando de perspectiva, querendo ser mais ativa e presente junto a todos os movimentos de direitos humanos aqui em São Paulo e no Brasil? Eu acho que é um momento ímpar, é um momento que nós damos o primeiro passo, né? Os dois pés direitos, justamente para trazer as demandas que nós conseguimos organizar no dia 14 de outubro de 2017, com todas as associações e coletivos presentes lá na Pastoral do Imigrante. Foi um momento que nós conseguimos consolidar todas as nossas dificuldades, todos os nossos sonhos e transformar em demandas, em pedidos e para a construção de uma organização bem melhor da nossa comunidade. Eu acho que vamos conseguir muitas parcerias para poder ter um melhor aperfeiçoamento de todos nós e para a nossa comunidade se organizar e evoluir. Como você recebe essas palavras de elogio sobre o trabalho que já andamos realizando? A comunidade historicamente há muito mais anos, mas a partir de 2017 já solicitando a eleição de uma formação de uma federação que hoje já é realidade. Como que você vê esses elogios por parte desta mesa hoje na OAB? Bom, a comunidade boliviana sempre foi organizada, de uma forma ou de outra. Falta algumas coisas realmente, né? Falta a legalização, todos os problemas burocráticos que causam um certo temor para os coletivos. Mas é necessária essa organização. E eu acho que esse primeiro passo que nós demos em outubro de 2017 mostra toda essa necessidade dessa organização para nós podermos lançar um modelo de
trabalho futuro. E eu acho que esse realmente está sendo uma oportunidade muito positiva, muito construtiva e que nós temos que fazer mais.